Olá, esse é mais um episódio do Papo no Corredor, o podcast para destrinchar os BOs corporativos do dia a dia. Olá, bom dia. É mentoria? É. É terapia? Não, mas é terapêutico. E é para tornar mais leve o nosso ambiente corporativo, todo aquele caos que a gente costuma discutir no corredor, sem perder a sanidade, a leveza e o bom humor. É isso aí. Então deixa o seu crachá de lado, pega sua xícara de café e vem com a gente. Com o patrocínio do meu biscoitinho, Gente. olha, personalizado Papo no Corredor e com oferecimento do café LV Studio. Muito obrigada, viu, pessoal? Bom, vamos lá. Giz, hoje o papo, como sempre, é polêmico. Ah, sempre. É assim que eu gosto. A gente escolhe o amigo, mas colega de trabalho não. Uhum. E aí, o tema de hoje toca numa ferida. Todo mundo tem que se conviver no escritório, mas a gente não pode esperar que todo mundo vai se gostar. É papel da liderança gerar respeito, participação, independente se um gosta do outro. Uhum. Mas então, tratar bem uma pessoa que você não gosta ou concorda é falsidade ou profissionalismo? Nossa, boa pergunta. Claro que a gente, quando fala de ambiente corporativo, a gente sempre fala do profissionalismo. Então, e outra, a gente passa a maior parte do tempo com as pessoas do trabalho. É difícil quando. Eu acho que tem duas óticas. A primeira é: tem que ter respeito, a gente tem que cuidar bem de todo mundo, tratar bem todo mundo, depende se você gosta ou não. E fazer a tua parte, porque as pessoas também têm que entender que o nosso crescimento e evolução da carreira depende da nossa performance, do nosso trabalho. Mas a gente não trabalha sozinho. Então a gente Uhum. precisa da convivência e da colaboração das outras pessoas. Quando você vai para esse lado da colaboração, cooperação, e mesmo que você não goste, mas cada um fazendo o seu papel e trabalhando, ok. O mais difícil é quando tem aquela pessoa que quer puxar o seu tapete, porque, gente, sim, infelizmente existem as pessoas que querem puxar o nosso tapete. E às vezes quando você percebe, e aí, né, você vai tratar bem ou mal? Eu sempre vou pro lado de tratar bem, com respeito. Na verdade, tratar Uhum. com respeito, ponto, né, É porque isso o aí. respeito não fere ninguém. Mas, por outro lado, sair da ingenuidade. Por que que eu falo sair da ingenuidade? Porque já aconteceu comigo e muitas vezes nas mentorias, as pessoas falam: "Poxa, mas eu acreditei naquele fulano, eu acreditei, a pessoa me passou uma rasteira, mas eu tratei ela super bem, mesmo que eu não gostava, mas aí depois ela fez assim comigo". Então a pessoa te derrubou, você fica com raiva, e você passa a criar uma desconfiança e talvez você comece a não confiar mais em ninguém ou tratar as pessoas só por: "Ah, isso aqui eu gosto, vou tratar bem, Uhum. esse daqui não, eu vou tratar mal". E É, você acha que vai para o lado pessoal nesse caso? com certeza. É difícil diferenciar aquilo que é do trabalho ou uma competição do trabalho e aquilo que levou para o lado pessoal? Às vezes até passa a linha do trabalho mesmo, fica tão as Uhum. pessoas levam tanto para o pessoal, que às vezes isso pode até afetar a família. Pra vocês terem uma ideia, eu tive um caso uma vez de 2 colaboradoras que elas disputavam a gravação de vídeos para postar sobre o tema do produto para postar nas redes. Então elas entraram numa linha de competição entre quem tinha mais like. Meu E Deus. isso ocasionou uma discussão, começou interna, dentro da empresa, isso foi para fora, até que um dia houve uma discussão muito complicada dentro da empresa e a gente precisou fazer o desligamento das 2. Caramba. Ou seja, ultrapassou, porque foi para a competição. E, gente, tem lugar para todo mundo? Tem. Vai ter aquele que vai querer se sobressair Sempre. para puxar o tapete, para crescer mais rápido? Vai. Então, entra aí a questão da falta de ingenuidade que não é preciso, que não pode ter, e eu confesso que lá no começo da minha carreira eu já tive e muito, Uhum. né. Ah, tem a ver com a maturidade também, né, Sim, Giz? Mas acho que uma coisa importante da gente lembrar aqui é que já há estudos que comprovam que é importante que a equipe tenha diversidade. perfeito. E diversidade inclui pensamentos diferentes. Então a gente vai discordar em algum momento, né? Primeiro porque a gente vai discordar porque a gente vem de culturas diferentes, criações diferentes, formações diferentes. E segundo porque de fato cada vez mais a gente está contratando perfis diferentes por conta da diversidade. Deveria. Ou deveria, É. Hum. exatamente. E aí, nesse caso, como a gente está promovendo um ambiente mais diverso, é esperado que tenha conflitos e não confrontos, né? E aí, nesse caso, é possível construir uma boa relação, mas sem falsidade? Eu parto do princípio que sim.
Porque, de novo, né, a gente fala, e até aqui a gente é parecida, a gente tem essa coisa da transparência, da verdade. Então, assim, eu não preciso gostar de você, eu preciso respeitá-la, mas eu vou trazer a verdade. O que que seria uma falsidade, então, né, que a gente fala? É aquela coisa de você querer ficar mimando a pessoa, ai, você é isso, você é aquilo, Uhum. né, ou ficar Fala bem dela aqui, bem. mas no corredor não. Isso, bom ponto. Então você fala super bem, elogia, mas lá no corredor tá falando mal. Não preci Isso é falsidade. Exatamente. Agora, você precisa falar mal dela na frente ou só no corredor? Não, você não tem que falar mal da pessoa, mas você também não precisa, né, almoçar com a pessoa. Ninguém é obrigado a almoçar com a pessoa se não se dá bem. Uhum. Mas enquanto estiver trabalhando, é assim, eu te respeito, então tá bom, eu vou ouvir sua opinião sobre determinado tema, vou discordar de você, se eu discordar mesmo, ou vou concordar, porque não é porque eu não gosto que eu não posso concordar. De repente a sua ideia é melhor que a minha, aí eu fico naquele, né? É ter a humildade de também E falar assim: reconhecer. "Ah, não, mas eu não gosto, mas se eu discordar vai ser melhor". Não, realmente a ideia dela é melhor, então ok, vamos para a ideia dela. Uhum. Mas manter a distância da relação, É né. isso aí. Assim também como tem o oposto, né, Lid, e aí até queria ver se você tem algum exemplo. Quando você também se torna muito amiga da pessoa, de uma pessoa da equipe, e isso pode, atrapalhar a sua relação com os demais. É isso Porque você aí. acaba tendo uma preferência, ou como líder, ou como pessoa. Você já viu essa situação? O que que você pensa sobre isso? Giz, eu já, bom, muitos anos de empresa, né? Então eu fiquei 20 anos na mesma companhia, então é óbvio que a gente cria relações, né? Eu acho que a gente costuma falar assim: "Ah, será que é possível ter amizades dentro do ambiente de trabalho?" A gente veio aqui só para ser colega e não para ser É. amigos. Estamos provas daqui que não é. Eu sou uma pessoa de relações, então muito possivelmente eu vou estreitar relações com as pessoas com as quais eu trabalhar. Obviamente com umas mais e com outras menos, né? Mais na linha da transparência, aquelas com as quais eu não me conectar, afetivamente, desculpa aqui, provavelmente eu vou trabalhar na linha da sinceridade. Olha, eu concordo ou não concordo, gostei do jeito como você falou ou não gostei. E se é uma pessoa que é mais próxima, mais ainda. Eu acho que eu vou ter mais ainda o compromisso de dizer: seu comportamento não está bacana, não foi bacana aquilo que aconteceu, eu não me senti confortável em relação àquilo, né? Então, assim, eu tenho. É até curioso, né? No meu segundo emprego, antes ainda de trabalhar na seguradora, nós tínhamos uma colega de trabalho que era extremamente difícil. E Quase ela não era. tem. Quase não tem, ela era líder ali, né? Eu era super novinha, 16, 17 anos. Então, obviamente que existia um respeito hierárquico, né? Mas ela era extremamente chata, assim, extremamente, até abusiva do poder, no sentido Uhum. do abuso, que naquela época eu não fazia nem ideia que isso existia, né? E ela foi minha madrinha de casamento. Olha. Porque fora do ambiente de trabalho, era uma pessoa maravilhosa, né. Então você vê que também a maturidade de entender que a pessoa, embora nós sejamos um só, né, acho que esse também é um bom ponto da gente trazer. A gente muda? A gente veste papéis? Eu acho que sim, mas eu acho que a nossa essência, ela se mantém. Né, e ela é uma pessoa difícil também no convívio fora da companhia. E quando eu falo uma pessoa difícil no sentido de que, né, às vezes tem uma opinião mais rígida, menos flexível e tudo mais, mas ainda assim era uma pessoa super bacana, né. Então você vê, é uma coisa que durou para além do trabalho, né, mas era uma pessoa difícil no trabalho, e era difícil falar, porque ela era minha chefe, Então, eu ia até pegar e eu esse era muito gancho. nova. E quando é o chefe, a pessoa que você não gosta, ou tem essa dificuldade, eu já tive chefes que eu amei, e já tive chefes desafiadores. Nem vou falar que eu não gostei, mas bastante desafiador, que assim, não virariam meus amigos por conta de Exatamente. estilos, de E perfis afinidade, e né. até afinidade. Mas fica mais difícil para mostrar resultado, né? Eu tive Exatamente. uma vez uma líder, e aí eu vou falar uma líder, porque eu já tive várias líderes mulheres, então tudo bem. Mas essa líder foi a que mais me desafiou. Primeiro, porque a gente tinha uma incompatibilidade de perfil muito grande. Segundo, porque no bastidor, depois de um tempo, você vai perceber quando a pessoa te trata com respeito, mesmo que não gosta, ou te trata com falsidade, porque né, na frente é uma Uhum. coisa e no corredor é outra. Então, nesse caso, tinha essa coisa do corredor, a pessoa, né, às vezes falava até de mim para outras pessoas. Então foi muito difícil, porque hierarquicamente é a pessoa que tem o poder, Aham. né, é quem vai te avaliar no final do dia. E aí entra até um tema que a gente acabou falando num outro episódio sobre a questão de protecionismo, né. Uhum. Então sim, eu me sentia prejudicada, né. Por outro lado, eu mantinha o respeito.
Sim. né? Porque é aquilo que a gente acredita, então é tratá-la com respeito. Mas também não era uma pessoa que eu admirava. E por não admirar e estar num patamar acima do meu hierarquicamente, aí você também tem que pensar. É com esta pessoa que eu quero ficar trabalhando, aprender, porque uma coisa é quando é par, né, Lid? Sim. Você às vezes até vai lidando, e aí tem outros pares, que às vezes você também tem que tomar cuidado para não ter um preferido, né? Como a gente falou, porque às vezes também você tem um preferido, aí só essa pessoa serve, aí as outras não. Aham. Isso também é ruim, principalmente quando você é o líder, então, se você tem uma pessoa na equipe, né? Que a gente até já falou. Mas nesse caso, a minha decisão foi realmente tomar uma decisão para mudar. Primeiro tentar mudar de área e depois até mudar de cenário de empresa, porque eu me sentia no final do dia prejudicada. Uhum. E E é aí, difícil trabalhar com uma pessoa que você não se inspira. principalmente quando é o líder, né? É, então fica complicado, né? Aí foi bastante complexo. Então, nessa linha de falsidade, e de preferência, primeiro, a gente tem que sempre olhar para a parte do que é importante para o trabalho, do que vai entregar no final do dia, Uhum. o quanto aquela pessoa pode te ajudar mesmo que você não goste. Agora, quando vai para um lado que já criou um relacionamento difícil, você precisa tolerar, porque pode acontecer. Sim. Tolerar, aí se torna mais difícil, né? Mesmo É. que não seja o seu chefe, aí vamos pensar que é um par. Como é que é tolerar? Tolerar, vou usar essa palavra, uma pessoa da qual você não confia, da qual você não tenha, né, por mais que a gente fale da importância, sim, da diversidade, eu concordo, e é difícil às vezes a gente olhar para aquilo que complementa a gente, mas como é que é lidar com uma pessoa que você não tolera? É. Como Complexo, né? é É, eu complexo. tenho um exemplo assim. O fato de trazer a diversidade, de ter pensamentos diferentes ou atitudes diferentes, não necessariamente leva a uma relação conflituosa, digamos assim. Perfeito. Pelo contrário, né? Então, eu tenho uma situação em que um gerente, quem me promoveu na época, nós éramos absolutamente opostos e foi justamente isso que deu certo. Então, aí é um exemplo daquilo que se complementa. Então, é importante você também entender que eu não sou bom em tudo e o outro tem qualidades das quais eu não tenho. Então, a gente se complementou muito, foi muito legal. Ele era extremamente técnico, eu era extremamente voltado para pessoas. Então, eu fazia o meu papel de gerir, né, e ele fazia o papel de orientar a questão técnica. Então, isso deu muito certo. Então, não necessariamente falar, mas eu nunca concordo é um motivo para você ter conflito ou não gostar da pessoa, né? Eu acho que a gente precisa ter a maturidade para entender que as pessoas se complementam, né? E a gente não vai ser bom em tudo. Agora, Uhum. quando a gente discorda do ponto de vista de atitude, Hum, e aí vai para um caminho de não confiar, aí eu já acho que é um processo complexo. Porque uma coisa é falar assim, nossa, eu não gosto do jeito que a pessoa fala. E aliás, tem um ponto, agora falando isso, me veio uma situação. Eu fiz uma mentoria de uma moça e ela foi muito engraçado, porque ela chegou e qual era a complexidade dela? Ela estava com um líder que ela achava passivo, e que ela achava que não se posicionava, inclusive para defendê-la em certas situações. Então ele era passivo e tinha um outro líder que chegou extremamente agressivo no sentido de se posicionar e tal, que era o que ela achava que o dela não fazia. Só que ela estava incomodada porque esse chegou chegando. foram os Os opostos. opostos. E aí foi muito legal, porque quando ela começou a mentoria, ela veio assim: "Ai, porque eu tô com dificuldade, porque meu líder, ele é muito bom, mas ele não se posiciona, nã e o outro chegou roubando espaço, não sei o quê". E aí, ok, só que a mentoria eu vou trabalhar você, eu não É, vou trabalhar nem seu chefe, nem nem o o outro. outro, né. Então sobre o que nós temos controle aqui? Você. Ah, então tá bom. Conforme a gente foi entendendo o perfil dela, aí eu falei assim: "Tá bom, o seu perfil é esse, tudo bem? Tudo bem. Qual é o perfil do seu chefe? Esse. Qual o perfil da pessoa que chegou? Esse". Falei: "Com quem você mais se parece?". "É, com o meu chefe". Ou seja, ela também era passiva, né. E aí, o que que acontece? Na verdade, ela estava incomodada com o posicionamento que ela gostaria de ter, mas não tinha. E estava incomodada com o chefe que tinha o mesmo comportamento que ela E tinha. ela queria alguém para defendê-la, E ela queria alguém inclusive. para defendê-la. Por quê? Porque ela não queria se posicionar. Então a gente também tem que tomar cuidado quando a gente começa a pegar ranço, vamos trazer a palavra ranço É, aqui, que né, que ranço a é gente usa verdade, é a muito. palavra A mesmo. gente pega ranço, às vezes, de uma qualidade que a pessoa tem, que você gostaria de ter, e que você acha que é ruim, mas é porque tá faltando em você, né. Ou o oposto, tem uma amiga que eu sempre falava, quando ela fala: "Ah, aquela pessoa não sei o que, não sei o que lá", eu falei: "A gente só vê no outro aquilo que a gente tem na gente". E aí ela: "Para de falar isso", eu falei: "Mas é verdade". Então, o chefe dela, que ela sentia falta de posicionamento, estava tendo a mesma atitude que ela.
né? Então, toda essa consciência para dizer assim, poxa, realmente, então eu tenho que me posicionar como eu admiro no outro e não assumo, e também movimentar com o meu líder de que ele também passa a ter esse posicionamento, Claro. né? Então, na verdade, o conflito, quando é esse tipo de conflito, não gosto do jeito, mas é nessa linha da atitude, eu acho que ok, tem jeito e é para desenvolvimento de todos nós. A gente vai sempre trabalhar com quem a gente tem um desafio. Agora, quando vai para a linha da confiança, aí eu realmente acho que é muito complexo, né? E aí, quando a gente está falando do Lencioni, né, a gente está falando da base da pirâmide. Se eu não conheço, se eu não confio, não tem como eu seguir. É muito complicado. E a confiança, ela é uma linha muito tênue, que se você não estabelece, né, é um cristalzinho lá. Uma vez que ela quebrou, fica muito difícil de restaurar. É. Faz sentido? Faz todo sentido. E aí você também acabou me lembrando de um comportamento que tinha numa das equipes que eu liderei, de uma pessoa que realmente não concordava com esse meu estilo mais de questionamento, mais de se colocar, não tanto agressivo, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, mas de se colocar. E a pessoa não. Então, muitas vezes ela trazia assim: poxa, Gislaine, mas você às vezes fala aquilo que todo mundo quer falar, mas não tem coragem. Mas se eu fizer isso, eu vou talvez me queimar. Porque às vezes eu Uhum. acho que isso pode te queimar, isso pode te atrapalhar. E aí, uma vez eu trouxe para ela, e já usei isso nas mentorias, que tem a ver com a confiança. Eu, dentro do ambiente corporativo, sempre parto do princípio de que qualquer início de relacionamento, que a gente não se conhece, então eu te ofereço um cartão em branco. Uhum. Porque eu prezo pela confiança, né? Então, quem tem que buscar ter um relacionamento de confiança sou eu, porque prezo isso. Lencioni traz e defende, mas tem pessoas que não Uhum. tem, né? Que sempre vai desconfiar e tudo mais. Então, eu te ofereço um cartão em branco e vou trazer assim para você: olha, aqui a gente começa uma relação do zero, quer seja minha par, minha liderada, minha chefe, mas eu sempre uso essa analogia. Eu dou o benefício da Eu dúvida. dou o benefício da dúvida. Então, tá o cartão em branco aqui. Eu tenho que confiar em você. A gente Aham. está começando agora. Eu preciso de você, quer seja como meu chefe, quer seja como meu liderado, quer seja como meu parceiro. Eu preciso de você para o meu trabalho fluir. Então, eu vou confiar em você, então eu peço para que você confie em mim. Mas eu sempre deixo a seguinte mensagem no final: se acontecer qualquer coisa e quebrar essa relação, você pode ter certeza que vai ser por você e não por mim. Aí as pessoas: não, imagina, você é louca. Lide, aí toda a minha bagagem. Não que eu seja uma pessoa perfeita, porque eu não sou, mas com essa questão de trazer para o lado da confiança, gostando ou não, falando ou não, aprendendo, as poucas vezes, né, mas que infelizmente aconteceram de ter um problema ou puxada de tapete, sempre foi pelo outro lado, porque a pessoa não Uhum. vai pelo lado da confiança. Ao mesmo tempo, eu também fui aprendendo a como é que não puxam mais o meu tapete, confiando plenamente de que a pessoa vai, né, que eu Por esses confio limites. e ela também não. Então, por esses limites. Por outro lado, também entra uma coisa do ranço que você trouxe. Quando a pessoa não confia, ela cria um ranço tão grande que qualquer ação ou qualquer fala que aquela outra pessoa traga, às vezes é uma coisa muito legal. Ela vai falar: não, porque ela tá querendo fazer isso para me prejudicar, tá querendo jogar indireta. E aí voltamos para aquele tema, né? A gente está falando com adultos. Uhum. Então, qualquer relacionamento, falsidade, profissionalismo, gestor ou não, a gente precisa tratar adulto como adulto. Eu gosto, ok, mas eu também tenho que ter um limite dentro do ambiente de trabalho para que essa relação não vire um protecionismo ou um favoritismo. Se eu não gosto no nível de ter ranço, como é que profissionalmente também eu lido com isso e não fico no corredor toda hora levando, porque aquela pessoa é falsa, aquela pessoa é aquilo, que aquela. Então, assim, são coisas que acontecem no ambiente corporativo. A pessoa vai para o corredor e vai falar assim: ah, mas. Desculpa, vou usar só um exemplo. A Lidiane é falsa, a Lidiane fica lá querendo se mostrar. A Lidiane... Gente, para de Uhum. colocar isso no corredor. A Lidiane é a Lidiane. Se você gosta dela, ok. Se não, não, ok. Como é que você lida com isso? Ou É. não lida. Ou de Mas novo, você já levou para ela o seu desconforto, perfeito. É né? esse E o a gente gancho que eu queria volta te pro dar. feedback. Nesse sentido, né? Então tá bom. Por que não levar pro corredor e tentar tratar com a pessoa? É isso aí. Assim, eu acho que é do ser humano reclamar, Total. né? A gente tem coisa mais gostosa do que reclamar de E pôr alguém no no outro, né? A cafezinho, culpa. no almoço, né? Eu falo que toda vez que eu promovi alguém, né, assim, ouvi alguém virando líder, principalmente, eu falava,
você sabe que a sua orelha vai queimar, né? Porque é normal, é do ser humano a gente reclamar. Eu acho que a gente não pode ficar nesse muro das lamentações, né? E também o como a gente deixa o outro saber que ele tem essa questão, ou que ele tem esse ponto a desenvolver, ou que tem algo te incomodando, porque às vezes não é nem sobre o outro, mas é sobre você, né? Você fala assim, meu, isso aqui tá me incomodando, ou tá me atrapalhando, eu preciso levar isso pro outro, né? Porque é gostosinho, você vai falar às vezes com um amigo, alguém que você tem mais afinidade, mas não vai resolver, né? Vai ficar realmente só na reclamação. A não ser que esse colega ou a pessoa que está ouvindo te traga, não, talvez você tenha uma visão errada, não é bem assim. Pode até ser. Mas se você fica só na reclamação, de fato não vai resolver. Então você tem que ir até a pessoa, né? Eu sempre falo que assim, no começo eu concordo com você, você dá o benefício da dúvida, vamos estabelecer, até porque você não me conhece, eu não te conheço, a dúvida é a mesma, né? Exato. Mas eu acho que depois, num segundo momento, é dê o outro o direito de saber, né? Eu sempre penso isso, dê o outro o direito de saber. Todo mundo tem um ponto cego, né? Quando a gente fala lá da janela de Ohari, né? Todo mundo tem um ponto cego, que é o que as pessoas pensam de mim, eu não sei. E eu gostaria de saber. Antes que ela fale para outras pessoas, inclusive. Então eu faço o mesmo, Principalmente. né? Uhum. Então, assim, tem alguma coisa que tá desconfortável? Me traz, porque ninguém muda aquilo que não sabe, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não chegar no ranço, né? Então é estabelecer essa comunicação de falar, poxa, como adultos, vou levar para a pessoa aquilo que é desconfortável para mim, né? E aí eu acho que isso, inclusive, ajuda na confiança. Poxa, a pessoa teve coragem de vir trazer para mim um ponto que para ela tá negativo, um ponto para ela que tá ruim. Eu acho que isso ajuda, inclusive, na construção da Que é confiança. trazer para a pessoa e não levar para o corredor, né? Exatamente. Isso cria confiança. Quando eu estava já, né, nos meus últimos momentos de companhia, e obviamente eu estava extremamente esgotada, cansada, e estava no Muro das Lamentações, sem dúvida. Eu lembro, acho que eu comentei em outro momento, né, que a gente estava almoçando e eu falei, meu, eu vi que eu estava falando demais da pessoa, e eu falei, cara, isso não tá legal, né? Eu chamei a pessoa e falei assim, olha, em vez de ficar falando lá fora, eu resolvi te trazer, né? Assim, 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 não tá bacana, e a pessoa até aí eu falei, eu preferi te trazer. O que você vai fazer com isso, eu não sei, né? Mas tá me incomodando, isso eu não gosto, isso não tá bacana pra mim, tal, tal, tal. E aí é a opção da pessoa mudar ou não, né? Você pode até chegar à conclusão de falar, caramba, eu falei, fui, e a pessoa não mudou nada, ou Uhum. piorou, porque tem gente que também leva pro coração, né? Sempre. Piorou, tá bom, mas aí você fez sua parte. Aí vira uma escolha, se eu consigo seguir essa relação, se isso impacta diretamente o meu trabalho ou não. Porque também é uma forma de você pensar assim, eu preciso dessa pessoa exclusivamente para entregar o que eu preciso. Meu, foca nisso e tchau. Não precisa gostar da pessoa, né? Eu acho que também tem esse caminho. E também, só para a gente já ir, finalizando, quando a gente fala de colega, amigo, então pessoas podem virar amigas, como a gente, né? A gente não trabalhou na mesma área, mas a gente trabalhou na mesma empresa. Uhum. Nós podemos ter pessoas que viram madrinha de casamento, Vai pro e lado pessoal vai para o lado mesmo. pessoal mesmo e tudo bem. E tem aquelas pessoas que você vai precisar, vai trabalhar com ela, mas é uma pessoa que você com certeza não vai ter levar para o lado pessoal. O que precisa ficar muito claro é que, assim, o ambiente de trabalho, não necessariamente você está buscando amigos no primeiro momento, você está buscando a sua carreira, o seu desenvolvimento, o seu Uhum. trabalho. Se você fizer amigos, ótimo. Se você não fizer amigos também, ok. Mas mantenha o seu profissionalismo, mantenha a sua essência, mantenha os seus valores, e, de fato, traga aquilo que precisa ser dito para as pessoas. É isso. E já indo para as dicas das mentoras de hoje, Giz, eu diria assim, se for o seu chefe, como a gente comentou, né, eu acho que primeiro que a gente tem que tomar aquele cuidado de assim, meu chefe é difícil e tal, porque assim, aproveite as pessoas difíceis também das suas relações, né? A gente cresce nas relações. Então você também não vai encontrar no caminho só a pessoa que você gosta, ou só a pessoa que concorda com você, né? Então eu acho que tem esse ponto. Mas se for realmente muito difícil, for contra seus valores, ou realmente pegar, né, na questão do ranço, eu acho que é uma decisão de mudança, porque assim, liderança precisa ser alguém que você se inspira minimamente, né? Então eu acho que essa seria uma dica da mentora. E no caso contrário, né? Quando o líder tem ranço do colaborador, se assumir um time, tem. Qual é a sua dica, Giz? Então,
Eu iria pelo mesmo lado, acho que aproveitar o melhor que esse colaborador tem. Às vezes ele tem um conhecimento técnico importante, ele tem um potencial para crescer numa carreira, até às vezes de liderança, e você fazer sempre a reflexão. Eu estou indo para o lado do ranço e estou vendo Uhum, só porque não gosto por exemplo, da forma como ele fala, ou da forma como ele se posiciona, e é algo que de repente eu posso até ajudá-lo a desenvolver. Se não for uhum. realmente só uma coisa de ranço, então é trazer para ele sempre com feedback. E por outro lado é assim, tá bom, mas mesmo assim, tentando fazer de tudo, eu não consigo trabalhar com essa pessoa. Eu concordo que é melhor às vezes abrir. Ah, mas abrir pode virar um assédio ou não. Não, se você abrir e falar, olha, a gente Com aqui tem, respeito, né, né? com respeito, a gente tem diferenças de estilo, porque no final do dia, a gente tem que se adaptar mais ao estilo do gestor. Então, o Aham. gestor pode falar para a pessoa, olha, eu tenho mais facilidade de trabalhar com um estilo assim, por mais que eu deveria olhar para o outro lado, mas tentamos, mas também está muito difícil. Como é que eu te ajudo, né? Porque aí não é assim, então eu vou te mandar embora. Exato. Então, eu como líder, como é que eu te ajudo ou a gente ainda tentar mais, se for o caso, ou a gente tentar fazer algum tipo de mudança, porque senão os dois ficam sofrendo. Aham. E aí o líder pode ir para um caminho que é aquilo que a gente não quer. Pode acabar, né, Deixando de deixando a pessoa de lado. lado, ou cismando sempre, pode virar uma perseguição, e aí isso pode desencadear outros problemas. É isso Então, é de aí. fato tentar tratar com transparência, ver o que realmente é ranço e o que é fato, daquilo que você realmente não, esse tipo de perfil, esse tipo de entrega, não concordo. Já pontuei, mas não adianta, então como é que a gente ajuda a pessoa a mudar? Porque senão, ir sempre pro lado do desligamento, para o líder fica mais confortável. É, Ah, não, eu já falei, já trouxe, não gosta, eu vou desligar. E às vezes é o que o líder acaba fazendo. Infelizmente, a gente, como RH, né, precisa dizer que muitas vezes o líder fala, eu não gosto, vou desligar e ponto. É melhor no final do dia para ninguém sofrer? Não sei se é melhor, né? é o mais fácil. Mas é o mais fácil, com certeza. É isso aí. Muito bem, então esse é o episódio de hoje. Se você tem mais alguma sugestão ou algum assunto que tá rolando no Papo Corredor, traz pra gente nas nossas redes sociais ou deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder ajudá-lo e a gente continuar o nosso papo de corredor, mas não no corredor. É isso aí. Tchau, Até tchau. mais.